Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, convidamos você a conhecer a fascinante trajetória de Santo Onofre, uma das figuras mais notáveis e inspiradoras da Igreja Católica. Reconhecido por sua intensa vida de oração e pelas experiências místicas que viveu, Onofre dedicou-se plenamente a Deus e à busca pela santidade. Ele é visto como um protetor para aqueles que enfrentam vícios, especialmente o alcoolismo e as dependências químicas, oferecendo apoio e conforto aos que buscam ajuda. Desde a infância, ele buscou uma existência marcada pela espiritualidade profunda, enfrentando diversos desafios e tribulações que moldaram sua jornada de fé. A vida de Santo Onofre é repleta de eventos extraordinários e milagres, incluindo suas visões de anjos e manifestações da presença divina, que ele vivenciou em um silêncio profundo e carregado de amor e entrega a Deus. Seu legado continua a inspirar e tocar corações ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos explorar sua trajetória desde o nascimento em uma família cristã no Egito até sua vida eremita no deserto, onde dedicou seus dias à oração, à reflexão e à busca por uma conexão mais íntima com o divino. Prepare-se para uma emocionante jornada pela vida de um homem que se firmou como um ícone de devoção, caridade e esperança. Fique conosco enquanto exploramos o profundo impacto que Santo Onofre teve na vida de muitas pessoas ao longo da história e como sua jornada de fé inabalável continua a servir como um exemplo inspirador de transformação e esperança para todos nós. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos com conteúdos interessantes sobre diversos santos e temas relacionados à espiritualidade. Sua inscrição é essencial para o crescimento do canal e para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos a mais pessoas. A história de Santo Onofre começa no final do século IV e início do século V, em uma região do Egito. Sua origem é cheia de mistério, pois há crenças de que ele nasceu por volta do ano 320, mas não há um local exato determinado. Algumas tradições dizem que ele veio da Etiópia, enquanto outras acreditam que seu nascimento aconteceu no Egito. Desde o início de sua vida, Santo Onofre foi envolvido por eventos extraordinários. Ele nasceu em uma família cristã muito devota, em um ambiente marcado por intensas tensões religiosas e sociais, onde o Império Romano ainda se recuperava das severas perseguições que afetaram os cristãos. Essa atmosfera de incerteza e dificuldades influenciou suas primeiras experiências, e desde muito jovem, Onofre já demonstrava uma forte inclinação pela religiosidade. A infância de Onofre foi marcada por experiências extraordinárias, repleta de desafios e uma busca pela fé que o acompanharia ao longo de sua vida. Logo após seu nascimento, um milagre extraordinário selou de vez o destino de Santo Onofre. Seu pai, influenciado por um diabo disfarçado de peregrino, desconfiava e acreditava que a criança era fruto de um adultério. Movido por essa suspeita, ele tomou a terrível decisão de queimá-lo vivo, expondo o menino ao fogo e duvidando de sua legitimidade. Esse ato, que poderia ter terminado em tragédia, foi interrompido por um milagre quando um anjo da guarda interveio, salvando o recém-nascido das chamas, deixando-o ileso. O nome Onofre tem um significado profundo, derivando de origens antigas, e significa aquele que é continuamente bom. Esse nome não era apenas uma etiqueta, mas um verdadeiro reflexo de sua vida piedosa e dedicada. Ao longo de sua existência, ele demonstrou uma constante bondade e devoção, características que o tornaram um exemplo de virtude e fé. A vida de santidade e renúncia de Onofre estava em perfeita harmonia com o significado de seu nome, fazendo dele um modelo para aqueles que buscam viver com bondade e pureza espiritual. Após o milagre que salvou sua vida, seus pais decidiram se converter ao cristianismo, reconhecendo o poder de Deus. Essa transformação espiritual os levou a batizar o filho com o nome de Onofre, simbolizando uma nova direção para a família e expressando a gratidão pela proteção recebida. Desde aquele instante, ficou evidente que Onofre era uma alma especial,
destinada a uma vida de enorme significância espiritual. Esses eventos permitiram que Onofre crescesse em um ambiente protegido, mas também despertaram nele uma inquietação que o acompanharia em seu caminho. Desde pequeno, Onofre se destacava por sua curiosidade espiritual e pelo desejo de encontrar a verdade. Embora tenha crescido em um ambiente repleto de privilégios, cercado pelo luxo e conforto de um palácio real, ele observava atentamente as armadilhas da sociedade ao seu redor. Apesar de desfrutar das comodidades que sua posição lhe proporcionava, não se deixou seduzir pela superficialidade da vida palaciana, e em vez disso, sentiu um forte chamado para uma busca espiritual mais profunda. As pompas que o cercavam não preenchiam o vazio que ele sentia em seu coração, e esse descontentamento levou a questionar o verdadeiro propósito de sua vida. Começou então a se interessar pelos problemas que existiam além dos muros do palácio, desejando uma experiência transformadora. Na adolescência, decidido a explorar o mundo além do ambiente protegido em que cresceu, Onofre se deparou com a pobreza e o sofrimento que afetavam as pessoas comuns. Essa realidade o impactou profundamente, despertando um forte sentimento de compaixão e um ardente desejo de encontrar um propósito mais significativo. Na juventude, Onofre enfrentou diretamente os desafios que o cercavam, lutando contra o vício, especialmente o alcoolismo, que era um reflexo de sua busca por preenchimento e propósito. Ele já havia decidido romper com as expectativas que sua família e a sociedade impunham. As distrações cotidianas, como a busca por status e riqueza, assim como os vícios observados ao seu redor, não eram suficientes para satisfazer sua alma. Motivado por esse novo entendimento, ele tomou a difícil decisão de abandonar o luxo e os privilégios que o rodeavam para se dedicar à penitência e à oração. Sua nova rotina espiritual envolvia renunciar ao conforto material e buscar uma intensa conexão com Deus, refletindo assim sua transformação interior e sua busca por um significado mais profundo na vida. Sua transição foi marcada por um ato de coragem ao escolher se afastar da vida de conforto que conhecia, convencido de que sua verdadeira vocação o levaria por um caminho solitário e desgastante. Assim, Onofre se distanciou dos laços familiares e sociais, em busca de um propósito maior, determinado a seguir uma jornada que prometia um significado mais profundo para sua existência. Essa luta interna e as dificuldades enfrentadas durante sua juventude o levaram a um período de introspecção e arrependimento, enquanto buscava entender melhor seu lugar no mundo e sua missão espiritual. Em uma fase de sua vida, Onofre decidiu se afastar do mundo e viver no deserto da Tebaida, no Alto Egito. Para ele, essa era uma forma de penitência e uma busca sincera pela presença de Deus. Seus dias eram preenchidos com orações e momentos de reflexão profunda. Depois de tomar essa decisão, Onofre entrou em um convento na Tebaida, conhecido por suas práticas monásticas rigorosas e desafiadoras. Lá, juntou-se a uma comunidade de monges que o ensinaram sobre as doutrinas cristãs e o incentivaram a aprofundar sua fé. Essa vivência não só ajudou Onofre a entender melhor os valores espirituais, mas também fortaleceu seu desejo de viver com propósito e devoção. O desejo de Onofre de se afastar do mundo material o levou primeiramente a um mosteiro em torno de Tebas, uma cidade importante na Tebaida, onde ele recebeu educação religiosa. Durante essa experiência monástica, Onofre teve uma visão que o inspirou a viver como um eremita. Assim, ele decidiu que a solidão e a oração profunda seriam seu caminho. Após decidir seguir um caminho mais espiritual, Onofre sentiu a necessidade de se afastar ainda mais do mundo material. Inspirado por figuras como São Elias, ele tomou a radical decisão de retirar-se para o deserto. Ao chegar a esse ambiente solitário e desafiador, não apenas estava fugindo das distrações do mundo, mas também buscando a Deus em um lugar de profunda reflexão. Estabeleceu-se em uma pequena cabana,
onde se dedicou a viver com extrema simplicidade e devoção, adotando uma vida de minimalismo em plena harmonia com a natureza. Sua alimentação consistia em tâmaras, água, ervas silvestres e raízes que conseguia encontrar. Ele renunciou ao uso de roupas, cobrindo seu corpo apenas com plantas locais. A vida de Onofre como eremita foi marcada por um profundo aprofundamento espiritual, refletindo sua determinação e fé inabalável. Conhecido como o príncipe do deserto, suas roupas eram feitas das plantas que encontrava. A dieta simples que seguia não só o sustentava, mas também era um testemunho de sua dependência da providência divina. Isso reforçou seu compromisso de viver de forma ascética, buscando purificação tanto física quanto espiritual. Sua decisão refletia a determinação de viver em harmonia com a natureza e em sintonia com o divino. O deserto tornou-se um espaço sagrado para ele, onde poderia encontrar Deus longe das distrações e tentações da vida urbana. Assim, após essa decisão, Onofre passou cerca de 60 a 70 anos vivendo recluso no deserto, enfrentando e superando inúmeras tentações. A vida de Onofre como eremita foi repleta de experiências místicas, incluindo visões de anjos e milagres. Um dos episódios marcantes em sua trajetória foi quando ele curou um leão ferido que se aproximou dele. Ele não hesitou em se aproximar do animal, curando-o com compaixão. Esse momento destacou sua bondade e conexão com a criação, simbolizando sua jornada interior de cura e resiliência. Essa atitude de servir a um ser tão poderoso e ameaçador quanto o leão exemplificava a superação das limitações humanas perante a criação de Deus. Outra narrativa fascinante sobre a vida de Onofre foi quando teve uma experiência transcendente que o fez transformar um pedaço de madeira em ouro. Esse milagre simbolizava a riqueza espiritual que acumulou ao longo da vida, enfatizando o verdadeiro valor das coisas espirituais em contraste com as riquezas materiais do mundo. Sua vida não era sustentada por moedas ou riqueza, mas por uma fé sólida e uma profunda conexão com Deus. A dificuldade da vida no deserto moldava Onofre, transformando suas fraquezas em forças à medida que ele lutava contra as tentações. Em meio ao clima hostil e dificuldades do ambiente desértico, ele enfrentava uma jornada de autodescoberta e purificação. A solidão do deserto não era apenas a ausência de pessoas para Onofre, mas sim um espaço sagrado onde ele pudesse ter uma conexão mais íntima com o divino. Durante os muitos anos que passou em reclusão, Santo Onofre viveu intensas experiências místicas. Em sua vida solitária no deserto, ele vivenciou um milagre que fortaleceu ainda mais sua espiritualidade. Toda semana, um anjo descia do céu para lhe trazer pão e vinho, permitindo-lhe participar da Eucaristia e sustentando sua comunhão com Deus. Esse milagre não apenas evidenciou sua santidade, mas também revelou a intervenção divina em sua vida, mostrando que, mesmo em sua solidão, ele nunca esteve abandonado, mas sempre sustentado pela graça de Deus. Nesse ambiente, os sons da natureza, o vento, o farfalhar das folhas e os ecos constantes de sua oração, tornavam-se uma linguagem sagrada, comunicando-se com sua alma e trazendo uma sensação de paz que poucas vezes havia experimentado. Onofre dedicava longas horas a orações sinceras e meditações profundas, permitindo que suas preocupações se dissipassem e seu foco fosse direcionado unicamente a Deus. Esse tempo de oração constante era fundamental para sua vida espiritual, e ele sentia que cada momento de reflexão o aproximava de uma compreensão mais profunda do seu propósito. O deserto também configurou um espaço para a contemplação pessoal e autoconhecimento. Com o afastamento das distrações da vida cotidiana, Onofre teve a oportunidade de confrontar suas fraquezas e cultivar a humildade. Esses momentos de introspecção o ajudaram a examinar suas motivações, reforçando seu desejo de aproximar-se de Deus. Ele buscava dedicar seu tempo a estudar as Escrituras, o que o preparou para o papel que desempenharia mais tarde como mentor e conselheiro espiritual para aqueles que buscassem sua sabedoria.
As experiências místicas que Onofre vivenciou não eram eventos isolados, mas sim momentos profundos que moldavam sua vida e seu entendimento da conexão com Deus. Ele relatou frequentemente momentos de intensa percepção da presença divina, onde sentia que a luz de Deus irradiava sobre ele. Essas experiências não eram meras visões, mas transformações espirituais que o deixavam repleto de paz e clareza sobre sua missão. Foi em meio a essa vida solene que a fama de Santo Onofre começou a se espalhar. As pessoas que passavam pelo deserto e acessavam suas orações testemunhavam os milagres que acompanhavam sua vida. Ele era visto como um santo dotado de poderes extraordinários, realizando curas inexplicáveis e restaurando a saúde de doentes que buscavam ajuda em sua companhia. Esses relatos não apenas atraíam curiosos, mas também devotos ansiosos em busca de consolo e orientação espiritual. O farol de sua presença se tornava uma esperança para aqueles que enfrentavam dificuldades e desafios. Certa vez, um abade chamado Pafúncio decidiu empreender uma peregrinação ao deserto, motivado pelo desejo de descobrir se também seria chamado a viver como um eremita. Ele caminhou por 21 dias, enfrentando solidão e muitos desafios. Quando estava exausto e sem forças, caiu ao chão e teve uma visão aterradora de Santo Onofre. A figura do santo, já idoso, com cabelos longos e barbas, revestido de pelos e usando apenas uma roupa de folhas, fez Pafúncio sentir medo e hesitação, levando-o a correr. Ao avistar Onofre, Pafúncio inicialmente confundiu sua aparência com a de uma fera. No entanto, ao se aproximar, percebeu que diante dele estava um homem repleto de bondade e compreensão. Esse encontro foi de grande significado para Pafúncio, que estava em busca de aprendizados com os eremitas. Ao perceber a santidade de Onofre, ele se deu conta de que a vida simples do eremita era na verdade, profundamente enriquecedora. Impressionado com as experiências e ensinamentos de Onofre, Pafúncio decidiu registrar sua história e virtudes, garantindo que seu legado fosse preservado. Este registro se tornaria uma fonte de inspiração e orientação para futuras gerações, mostrando como uma vida dedicada à espiritualidade pode influenciar profundamente a vida das pessoas. Após uma breve conversa, Onofre compartilhou com Pafúncio sua extensa trajetória de renúncia e busca espiritual, mencionando as experiências de solidão, fome e sede que havia enfrentado, além do conforto que Deus lhe proporcionava através da tamareira que cultivava. Depois dessa conversa profunda, Onofre conduziu Pafúncio até sua gruta, onde discutiram questões celestiais e espirituais até o pôr do sol. Nesse momento, um milagre ocorreu, um pouco de pão e água apareceu diante deles, revigorando ambos. Movido pela devoção a Onofre, Pafúncio declarou seu desejo de se tornar um eremita, mas Onofre esclareceu que isso não era a vontade de Deus. Ele explicou que Pafúncio havia sido enviado para acompanhá-lo em seu momento final e que deveria retornar e relatar tudo o que presenciou. Aceitando essa orientação, Pafúncio permaneceu ao lado de Onofre, testemunhando seu último momento. Neste contexto, um anjo apareceu e ofereceu a Eucaristia ao santo antes de sua morte. Santo Onofre faleceu em 12 de junho do ano 400, após uma vida dedicada à oração e à penitência. Sua morte foi marcada por um evento extraordinário, com a presença de um coro de anjos que cantou em sua honra. Essa manifestação celestial simbolizou a acolhida divina que ele recebeu após tantos anos de devoção. Após a morte de Santo Onofre, as representações dele começaram a ser feitas, geralmente com cabelos e barbas longas, adornado por folhas que simbolizavam sua vida de ascetismo. A história do santo foi divulgada por seu discípulo Pafúncio, que retornou à cidade e escreveu sobre suas experiências, espalhando a fama de Santo Onofre por toda a Ásia. A devoção a Santo Onofre cresceu significativamente no Oriente e se espalhou para o Ocidente durante as Cruzadas.
O dia 12 de junho foi mantido pela Igreja em memória do tempo em que Pafúncio viveu e escreveu sobre o santo, buscando por ensinamentos divinos. Santo Onofre é um dos santos venerados pela Igreja Católica desde os primeiros séculos, e não há registro formal de processo de beatificação ou canonização associado a ele. Muitos santos desse período não passaram pelos processos formais que são comuns hoje, o que destaca a tradição e a popularidade de sua devoção. Santo Onofre é reconhecido como um intercessor poderoso, oferecendo esperança e apoio aos que buscam a recuperação e a renovação espiritual. Ele se tornou um poderoso padroeiro da fortuna, reconhecido especialmente como um protetor valioso contra o alcoolismo. A vida de Santo Onofre, marcada pela renúncia e desapego material, o transformou em uma figura icônica para aqueles que buscam se libertar das correntes da dependência química, incluindo vícios em álcool e drogas. Muitas pessoas que enfrentam essas lutas recorrem a ele em busca de força, coragem e recuperação, acreditando que sua intercessão pode guiá-las para longe do sofrimento e em direção a uma vida renovada. Ele é amplamente venerado por sua intercessão em diversas causas, tornando-se patrono de grupos que buscam emprego e moradia. Sua experiência de renúncia serve como um exemplo inspirador para aqueles que enfrentam dificuldades e procuram estabilidade e segurança. Além disso, Santo Onofre é considerado patrono dos barbeiros e tecelões, refletindo sua vida simples e dedicação ao trabalho manual. A devoção a Santo Onofre abrange uma grande variedade de necessidades e profissões. Sua popularidade é notável. Ele continua a ser uma figura importante na vida espiritual de muitas pessoas que tentam seguir seu exemplo de penitência e devoção. A memória de sua vida e ensinamentos permanece viva, inspirando admiradores em todo o mundo. A história de Santo Onofre continua a ressoar com muitos, servindo como um exemplo luminoso de superação e fé. Sua vida simples e trajetória espiritual são testemunhos profundos de resistência e renovação, revelando lições de perseverança que demonstram que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar paz, propósito e dignidade. O legado de Santo Onofre não se limita apenas à sua vida na solidão do deserto. Ele simboliza a busca incessante pela santidade e pela conexão com o divino, mostrando que é possível viver uma vida autêntica de amor e fé, mesmo em meio às dificuldades. Suas histórias, transmitidas de gerações em gerações, tornaram-se parte integrante da tradição cristã, repetindo a mensagem de que a verdadeira riqueza reside na espiritualidade e nas ações de amor ao próximo. Assim, a busca por santidade e relacionamento com Deus continua a ser um caminho viável e enriquecedor, acessível a todos aqueles que desejam se aproximar do divino. Para finalizar, vamos nos unir em uma oração a Santo Onofre, pedindo sua intercessão em nossas vidas. Oração a Santo Onofre. Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência foste santificado, e hoje estás no círculo da providência divina, confessor das verdades e consolador dos aflitos. Ó Santo Onofre, que pela fé, penitência à força de vontade, vencestes o vício do álcool, concedei-me a força e a graça de resistir à tentação da bebida. Agora, diga a sua intenção e o nome da pessoa por quem está fazendo esta novena. Santo Onofre, que vencestes o vício do álcool, através da penitência e da oração, olhai para todas as nossas famílias que sofrem por causa desta doença. Afastai delas as terríveis consequências deste mal, que tem causado a destruição de muitos lares. Livrai também meus amigos e toda a juventude dos males de nosso tempo. O álcool, as drogas, as más companhias e as diversões permissivas. Que não me falte o pão, o teto, as vestes. Que me permita viver honestamente isento do pecado. Santo Onofre, intercedei pelos alcoolistas e seus familiares. Amém.
você deseja ver um vídeo sobre a vida de outro santo de sua devoção ou algum tema relacionado à espiritualidade que você tenha curiosidade, deixe sua sugestão nos comentários. Faremos um vídeo especialmente para você. Sua opinião é muito importante para nós, e estamos ansiosos para saber quais temas você gostaria de explorar. Gratidão por assistir. Que o exemplo de Santo Onofre inspire sua jornada espiritual e fortaleça sua fé, especialmente se você ou alguém que você ama está lutando contra vícios. Que ele traga paz, amor e esperança em todos os aspectos da sua vida.